Oi, 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 mulherada. Sejam bem-vindas aqui ao lugar de todas nós. Eu sou a Má e o episódio de hoje a gente vai falar sobre futilidade. A futilidade deve ser o foco da mulher? Porque assim, eu parei para pensar esses dias aí, quando eu tenho um tempo livre, eu paro para pensar em muita coisa. E aí, a gente vê muitos vídeos na internet, né? Muito da pressão da sociedade que quer uma mulher basicamente fútil, né? Que fale de assuntos superficiais a maioria do tempo e que esbanje é, sentimentos no sentido de ser taxada, né? De sentimental, de sensível demais, para dar mais apoio, né? Àquela ideia de que mulher é um sexo frágil. Então, assim, com essa linha de raciocínio, eu me questionei, né? Realmente, a gente, querendo ou não, tem muitas informações ao nosso redor que pode ser considerada fútil. E assim, deixando muito claro, não é errado você gostar de assuntos que não são tão relevantes, que não vão mudar o mundo ou curar, trazer a paz mundial ou curar a fome também mundial. Então, assim, não é errado, por exemplo, gostar de maquiagem, ver vídeos de humor. Então, assim, obviamente não estou dizendo que isso é errado, tá? Só enfatizando novamente. Mas assim, a gente tem muito disso, né? Conforme a gente vai crescendo. Eu também pensei nisso porque na minha adolescência eu absorvia muito, muito conteúdo de maquiagem, de beleza, de moda. Eu gostava muito dessa parte de beleza e de moda porque, me enchia os olhos. E eu era uma adolescente, como muitas, já foram ou são, que, era vaidosa, queria, sabe, ter a parte, de mais cuidados, de beleza e até de moda que alguns famosos vivem, né, mas é uma realidade distante de muitas pessoas, porque eu também sou uma pessoa normal, assim como vocês aqui. Então, assim, quando eu vi que eu estava só pesquisando sobre esses assuntos, só tentando acertar um delineado e demorou muito tempo para eu acertar. Tem dias que eu não acerto, esse mesmo tá meio torto, talvez. Enfim, questão de ângulo não é muito meu forte ainda. Eu estava lembrando de tudo isso e a minha mãe teve uma conversa comigo. Ela falou: uma mulher pode sim gostar desse tipo de assunto. Você, no caso, é uma menina agora, mas se atente para ter mais conhecimento sobre outras coisas. Saiba estar numa roda com outras pessoas e conversar sobre vários assuntos. Mesmo que você não goste tanto, mesmo que você não entenda muito, estude minimamente para desenrolar uma conversa sobre esse assunto. E você vai me agradecer. Sim, eu agradeço esse conselho dela até hoje, porque depois dali em diante eu parei de ficar tão obcecada e fissurada só em ver vídeos de beleza e de moda, e fui estudar biologia marinha, assistir vários documentários sobre, fui entender conceitos de arte, conceitos de filosofia que eu aprendia na escola, e entendi que a escola não era aquele peso, não era só aquela questão de aprender para passar na prova, ou aprender porque tenho que me formar aqui e o vestibular pede tudo isso. Não, então eu entendi que realmente você pode trazer esses assuntos para o seu dia a dia. Quer dizer que eu fiz um mergulho num submarino? Não. Quer dizer que eu fui e já marquei viagem para lugares que dá para fazer essas expedições? Não. Mas eu gostei realmente do assunto e percebi que eu tinha um repertório maior de coisas que eu gostava, então, assim, isso ajuda também bastante em autoconhecimento e na criação de novos hobbies, né? Mulheres basicamente não têm hobbies, mas, por exemplo, eu gosto muito de biologia marinha, então tudo que envolve os animais lá no fundo do oceano, qualquer documentário que surgir, eu vou me interessar, eu vou assistir. Às vezes não vai ser tão legal, vai ser muito parecido com os outros que eu já assisti, mas eu vou assistir. E, como que você vai arranjar esse assunto numa mesa? Às vezes arranja, numa entrevista de emprego ou numa mesa de de entre amigos. Nossa, não consegui falar, travou. Então, assim, acontece, pode acontecer de você ter assuntos muito aleatórios, digamos assim, mas que você saiba conversar sobre. É igual a mesma coisa mulher gostar de futebol. É uma minoria, sim. São poucas mulheres que se interessam, sim, e são poucas mulheres que entendem absolutamente do assunto. Embora eu ache isso muito legal, elas saberem, eu sei mais ou menos, eu só sei, presto mais atenção mesmo na Copa ou quando é meu time. E também
tem uma linha assim, né, muito fina, não é toda mulher que gosta. Então assim, você vai conversar com quem você quer conversar sobre, e o assunto vai desenrolando naturalmente. Obviamente não tô aqui criando pautas para vocês virarem um robô e conversar só aquelas pautas. Não, não é isso, a gente tá aqui discorrendo sobre o assunto, obviamente. Então assim, aí veio uns pontos que eu observei sobre esse tema, né, que é a futilidade. Então, mães de filhos pequenos e sem rede de apoio não têm tempo, elas não têm tempo para criar uma futilidade, ou um hobby, porque tecnicamente a gente puxa muito essa questão da futilidade para um hobby. E a maioria dos hobbies das mulheres, sim, tem envolvimento com beleza, porque a maioria de nós não queremos ficar feias, ou queremos ficar mais bonitas, né? Também posso trocar essa frase aí. E é um assunto que, assim, jogam muito pra gente consumir. A indústria da beleza realmente é grandiosa e as brasileiras são as maiores consumidoras, basicamente. Então, assim, pesquisem no Google. Aí, mais um assunto para você se inteirar. Então, eu estou tentando dizer aqui que as pessoas conseguem estudar, conseguem descobrir novos assuntos e tratar deles como se não fosse realmente numa aula em algum curso, faculdade, etc. As jovens também que estudam, trabalham, malham e não têm tempo. Aí, às vezes, quando elas mostram que elas estão fazendo algo legal, algo superficial, algo que envolve hobby e lazer, elas são taxadas de fúteis. Donas de casas com filhos, maridos, controladores. Elas são realmente o padrão que a sociedade quer, o alvo, né, do que a sociedade quer. Então, assim, essas mulheres têm que ter esse estereótipo de ser fútil, porque a vida dela é, às vezes, muito sem graça, porque, sendo muito sincera, não é toda mulher que realmente tem um sonho de casar, ter filhos e ser dona de casa. Tem mulheres que têm esse sonho e mais sonhos, e tem mulheres que só têm esse sonho e tá tudo bem para ela. Aqui a gente sempre fala sobre um assunto em específico que pode ou não, né, abordar outras pessoas, outros grupos, enfim. Sejam maduros para entender o que eu tô falando. Então, assim, isso não é só com elas, né? No geral, o sistema, a sociedade ainda quer que as mulheres pareçam desinteressadas de assuntos relevantes e querem mulheres desinformadas. Por isso que a gente tem poucas mulheres relatadas, né, na história, não quer dizer que elas não tenham tido seu papel, é só perderam o crédito mesmo de descobertas na saúde, na ciência, em química, física, entre vários assuntos que tecnicamente seriam de domínio masculino, né? Então é isso que eu quero dizer com futilidade. Embora a futilidade aqui esteja tomando um rumo para o assunto hobbies, é nessa questão do estereótipo que uma mulher tem que ser muito superficial, porque, né, futilidade e superficialidade estão quase lado a lado ali. Ali depende de alguns pontos. Então, assim, obviamente vou trazer um episódio só sobre superficialidade. Outro também a gente vai discorrer só sobre os hobbies, porque eu acho importante as mulheres entenderem que elas podem criar e que não é necessariamente muito caro, porque a gente sabe que cada realidade é uma realidade e que muita gente performa muito na internet, mas ninguém vai conseguir bancar tudo isso, né? A grande maioria, não é ninguém, a grande maioria das pessoas não consegue, às vezes, bancar tudo isso. Então tem isso, né? Dessa questão de parecerem desinteressadas de assuntos mais relevantes, mais profundos, e parecer que elas realmente não podem ter esse tipo de informação. Também tem isso, não é só não querer, é não poder. Então, assim, chato, pra não dizer outra coisa, né? Muito limitante, muito retrocesso pensar dessa forma. Porque fiquei até na dúvida agora. Mas assim, pode gostar, né? Como eu falei, dos assuntos, isso não é um crime, mas é sempre bom, é um lembrete aqui muito sutil de que realmente mulheres aproveitem, estudem sobre alguns assuntos, crie tópicos assim na sua cabeça, ou pesquise coisas para você poder desenrolar uma outra conversa, seja no ambiente de trabalho, seja fazendo network, numa entrevista de emprego você pode se posicionar melhor quando você tem um vocabulário maior, ou uma riqueza de detalhes em um processo que você pode fazer uma. Ah, esqueci a palavra agora. Um paralelo ali, sabe? Uma comparação de uma outra maneira.
Não é isso, é metáfora? Esqueci qual é a palavra, tá? Mas é basicamente é isso, né? E assim, eu acredito muito que a sociedade quer que nós sejamos mulheres fúteis, superficiais, com esse estereótipo, porque eles têm medo de vir novas ideias, novas estratégias e as oportunidades de crescimento ficarem apenas para as mulheres. Então, assim, porque nós temos muita capacidade intelectual, tanto quanto eles, né? A questão da diferença entre homem e mulher mesmo é a questão da força, da questão física, né? Por motivos muito óbvios. Mas, enfim, tem gente que não sabe perder, e muitos homens não sabem perder. Então, seja você a mulher que está preparada para fazer um homem perder aquela vaga de emprego que você quer, se montando, né, um repertório, tendo argumentos, né, e experiências para trocar, que agreguem, que te façam ser mais elevada. Então, assim, se for para ver um homem chorando no final do dia, sim, façam, mulheres. E é isso, né? Fiquem alertas, aproveitem as oportunidades, estudem vários assuntos. Se um homem está entendendo sobre, ele está estudando sobre educação financeira, estude você também, seja você também a mulher que quer entender de ações. Não deixe apenas homens ocuparem os lugares, porque tem muita mulher no mundo e muita mulher pode sim fazer a diferença em outros ambientes. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Se você gostou, não esquece de dar o joinha e o like, por favor. Comenta aqui abaixo o que que você acha, conta um relato. Se vocês quiserem, né, se você tem algum relato sobre esse assunto, me manda aqui no e-mail que tá na descrição do vídeo, as fases da lua, podcast, @gmail.com. E se inscreva aqui no canal, muitos de vocês, no geral, assistem, mas não são inscritos, por favor, e assinem o sininho de notificações. Meu Deus, tô com um problema hoje, preciso fazer fono. E é isso. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!